Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é voltando ao assunto sobre quem foram os 12. Como eu não tive um preparatório, como eu nunca tenho, eu vou estar aprendendo junto com vocês a partir dos textos bíblicos. Já tem um tempo que eu estou estudando no que diz a respeito de Tomé, Judas Iscariotes, Matias também, que foi fora o discípulo que entrou no lugar de Judas Iscariotes, e Pedro, João, Tiago, irmão de João, e assim sucessivamente. De todos eles, eu gostaria de focar no dia de hoje na história de Matias. Por quê? Porque a gente vê que é uma sequência. Lembra que no ano passado, na última aula, nós falamos sobre Judas Iscariotes? Ele morreu. Morrendo ele, morreu também Jesus. Jesus ressuscitou e foi para o céu. Mas antes de ir para o céu, Jesus deixou um legado. E esse legado fez com que os outros discípulos se atentassem às palavras de Jesus antes da sua ascensão, né? Como que em Atos dos Apóstolos vai dizer lá no capítulo 1, vamos abrir a Bíblia, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. E nossa, essa Bíblia é muito diferente. Eu estava estudando em outra Bíblia e aí a gente acaba se confundindo. Mas vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos e a gente vai entender muito bem. O texto vai ser um pouquinho extenso e para não ficar só nas minhas palavras, é claro, eu vou ficar lendo e retomando com vocês, tá? Amém? Então vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que fui recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. Amém? O versículo 1 e 2, eles vão tratar da hora em que Jesus... não é bem Jesus. Estava aqui fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo após que lhe escolhera. Aqui estavam dando testemunho da vida de Jesus, da vinda de Jesus para a terra e da sua ascensão para o céu. O que significa isso? Neste momento vocês vão ver que os discípulos, eles agora já não estão mais tristes porque o Messias foi. Jesus deixou bem claro que nunca, jamais abandonaria os seus. E sabe quem ele trouxe? O Consolador. Consolador. A partir do momento, eu não sei se vocês conseguem ver, não. Amém. A partir do momento em que ele traz o Consolador, a gente sente uma graça, a infinita misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Por que a gente volta àquele assunto dos 12? Por que os 12? Vocês acham que homens como Pedro da vida, como João, Tiago, deixa eu olhar aqui a ordem, porque a pessoa aqui é meio complicada. Não,
Simão Pedro, André, Tiago, João, irmão de Tiago, apóstolo João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Judas, que também é conhecido como Lebeu, ou Judas Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes. Vocês acham que esses daí, eles tinham vamos dizer assim, eles eram merecedor de estar com Jesus? Quem era santo? Aquele que era 100% espírito, mas também 100% carne? Eu não sei a porcentagem, a gente tem que voltar a estudar. Mas só que uma coisa é certa, irmãos, ninguém é merecedor da graça de Deus. Sabe o que acontece agora quando Jesus entrega a sua vida para os pecadores, que somos nós? Ele faz uma aliança. Lembra de Noé? Noé, quando ele fez a arca, Deus deu uma aliança para ele, fez uma aliança com ele. Sabe qual é a aliança de Noé para com Deus? O arco-íris. O belo arco-íris de 7 cores que aparece no céu depois que chove. Sabe o que é isso, gente? Uma aliança. E eu te falo, o 7 é o número da perfeição. A natureza está a favor de Deus. E por isso que muitas das vezes nós nos sentimos tão pequenos perto da grandeza dele. Parece que todos adoram a Deus, menos o homem. Certa vez eu fiquei a pensar, por que os 12? E aí Deus me revelou através da palavra de Deus, porque eu conheço a Bíblia, não é 100%. Certa vez eu tava pedindo sabedoria a Deus e Deus pegou e falou assim: toma cuidado com o que pede. Você não quer ser esclarecida de certas coisas. Tem determinados livros da Bíblia que eu nem ousei a ler. O único que eu senti a necessidade de ler, a necessidade, não foi prazer, não foi nada. Foi os livros da profecia do Apocalipse e o Apocalipse. Judas, embora não seja o mesmo Judas Iscariotes, embora não seja o mesmo Judas que a gente, que segundo outras interpretações bíblicas, dizem que o apóstolo Judas Iscariotes, ele fez segundo algumas interpretações, tá? Que ele fez um livro, escreveu um livro, só que esse livro não chegou a ser publicado, porque esse livro dizia os defeitos de um homem que perdeu a salvação. Judas, quando ele chegou até aqueles homens que queriam comprar a vida de Jesus, que queriam matar Jesus, tentar com a vida dele, ele sabia que se tocasse na vida, se fermentasse na vida do tesoureiro de Jesus, ele ia se entregar. Deus conhece a tua estrutura e pode ter certeza que o inimigo, ele te odeia por saber qual é a sua base. A base de Judas não era Jesus, era o dinheiro. Judas estava com Jesus
E eu tenho provas de que isso acontece aqui dentro da Bíblia. Eu posso provar. Eu vou demorar um pouco porque o inimigo é astuto e vai fazer com que eu esqueça até do capítulo. Mas um outro momento eu vou trazer e vou mostrar para vocês. Eu já tive um estudo recentemente, foi nesse ano, a respeito disso. Que Judas só estava com Jesus por causa que ele era o tesoureiro. Ele foi chamado para ser o tesoureiro de Jesus. E quando as pessoas chegavam até Jesus e ofertavam a Jesus, sabe o que Judas fazia? Judas não se importava com os pobres, se importava com os ricos. Teve um dia que Judas estava, eu imagino isso, eu não cheguei a ver isso na palavra, mas eu imagino que, certa vez, estando Judas contando o dinheiro da casa do Senhor, o dinheiro que era oferecido para Deus em sacrifício, porque quando davam para Jesus, não era sinônimo de que estavam adorando a Jesus, estavam adorando a Deus. Porque Jesus nunca permitiu que, enquanto homem, as pessoas o adorassem. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega até Jesus e fala: bom mestre. E aí Jesus fala: bom? Só o nosso Pai que está no céu. Eu não sou bom. Jesus estava ali com os homens e não fez aquilo segundo o desejo e a vontade da carne dele. Mas a carne do homem é pecadora. A partir do momento em que Satanás ele recebe esse nome, ou melhor, Lúcifer recebe o nome de Satanás, ele ganha o mundo inteiro. Recebendo o mundo, ele diz que tudo que existe na terra é dele, porque Deus deu autoridade a ele. Mas Jesus sabia que no momento em que ele foi tentado pelo inimigo, sabia que ele veio para salvar a humanidade, sim, mas para derrotar Satanás, para pisar na cabeça da serpente. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Quantas vezes a gente tem que dobrar os nossos joelhos e sentir que está afrontando o próprio Satanás? Sabe o que é isso, irmãos? Isso daí é coisa para Deus explicar. Eu tive uma experiência há alguns meses atrás que é muito forte e até eu fico arrepiada aqui, eu estou arrepiada. Eu conheci algumas pessoas da faculdade mesmo, mas não necessariamente as pessoas da minha sala, não. Eu era muito mais feliz quando eu só tinha uma pessoa que eu podia contar que era daquela faculdade e que até hoje nunca me traiu pelas costas, até onde eu sei. Nossa, como eu era feliz. Ano de 2018 pra mim foi uma bênção naquela faculdade. Só que aí a prova começou no final de 2018. Eu não entendia, mas eu estava sendo preparada para o que ia me acontecer. 2 pessoas eu conheci. E essas 2 pessoas eram as únicas pessoas com quem eu contava de verdade da faculdade inteira. As meninas da minha sala é diferente, não é a mesma coisa. Essas pessoas, elas são mais velhas do que eu, todas elas, né, inclusive, e eu me sentia a menor
dali. Teve um dia que eu me vi em uma situação em que eu falei assim, nossa, que estranho. Por que será que isso tá acontecendo comigo? Eu sentia falta de ar no lugar que eu mais me sentia agradável, que eu mais me sentia bem. Na faculdade, eu nunca me senti bem. Eu me sentia bem no transporte que eu ia para a faculdade. Quando eu chegava próximo à faculdade, eu sentia que o inimigo iria me tentar. Eu recebi várias propostas. E olha as que foram bem tentadoras. E não precisou eu ir muito longe para eu receber. Eu comecei a receber dentro da minha casa. Teve um dia que eu me vi em uma situação em que eu falei, eu não aceito isso. No outro dia, eu não me entreguei, mas eu me esfriei. Eu me esfriei porque eu não estava dando conta. No ano de 2019 foi o ano pior para mim. Porque foi o ano que eu tive, que era para ser uma bênção, foi o pior ano. Eu recebi uma proposta de emprego maravilhosa e eu glorifico a Deus e exalto o nome dele porque eu tive muitas experiências, mesmo com 8 meses de estágio. Foram 3 escolas, 3 experiências diferentes. Inclusive eu era volante, e volante seria você sair de uma unidade e ir para outra. Só que no meu caso eu rodava a escola todinha, então eu conhecia todos os alunos. Eu fiquei muito lisonjeada por receber isso. Só que a minha mente já não estava mais sã. Foi necessário que eu me envolvesse com pessoas que eu nem deveria me envolver. Foi necessário que eu falasse coisas que eu nem deveria falar. E quando foi no final do ano passado, eu sentia um desespero enorme de falar com uma certa pessoa e dizer tudo o que eu sentia. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não choro porque isso me dói tanto. Porque só eu e Deus sabemos, só Deus e eu sei o quanto isso é sofredor. Só que eu vou me abater? Eu vou me abater sabendo que o meu amado me prometeu que eu vou ter o meu galardão? Eu vou me abater? Porque o meu amado diz que vai restaurar aquele que eu escolhi para ser meu. Eu vou me abater? Porque eu entreguei a minha vida a ele e ele sabe e conhece o meu coração e sabe que eu sou sincera no que eu falo. Eu não preciso me entregar às vontades e o desejo da carne e me sentir suja e imunda que nem aquele lá. Eu não preciso. Sabe o porquê que eu mudei de história de Judas Iscariotes e seria Simão? Só que esse vai ser o próximo vídeo que eu ainda vou lançar hoje. Para que vocês entendam que isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Um dia eu vou ter o privilégio de contar cada detalhe da minha história, mas ainda não é tempo. Amém?
Que Deus os abençoe. O vídeo vai ser repostado da forma exata como eu penso. Esse vídeo tá com 20 minutos de duração, mas vamos lançar aí, né? E eu espero que vocês me entendam e fiquem ligados, irmãos, porque não é fácil. Não é fácil, amém? Que Deus os abençoe.